Muito boa noite. Levanta a mão bem alto aqui. Quantos vieram dirigindo um automóvel hoje? Por favor, eu preciso saber. Bem alto assim, ó. Muito legal, muita gente. Valeu, obrigado. Isso não tem nada a ver com a mensagem, que eu preciso de carona para ir para casa hoje, então é só para saber quem que veio de casa. Tô brincando. Na verdade, para saber quantos que vão compartilhar a experiência que eu vou trocar com vocês agora. E na verdade não precisa ser só aqueles que vieram dirigindo um carro essa noite, mas aqueles que têm uma habilitação, que costumeiramente dirigem um automóvel. Eu muitas vezes, eu sim acho que eu tenho superpoderes. Sério mesmo. Superpoderes. Por quê? Porque durante o dia, durante a semana, então é às 18 horas e 18 e 15 mais ou menos, eu estou saindo do escritório, porque meu dia é assim, ó. Eu acordo bem cedinho, mas bem cedinho mesmo, almoço e vou trabalhar. Aí às 18 horas, 18 e 15, aí eu saio do escritório, que aí eu tenho que buscar minha filha na escola. Quando eu saio do escritório, aí eu fico inserido no trânsito. E o trânsito por si só, ele já é meio tenso, concorda? E muitos dizem, aliás, muitos afirmam, que o trânsito é o que é caótico por causa das mulheres. E isso é um absurdo. Eu não concordo com isso. Eu acho que é muita injustiça com as mulheres. Elas não têm culpa nenhuma do trânsito ser o que é. Tem muita mulher que dirige muito melhor que homem. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem muita mulher que dirige muito melhor que o homem. Então não é culpa das mulheres esse trânsito caótico que a gente vive todo dia. Mas também não é culpa dos homens. Dadas suas devidas proporções, então os acidentes acontecem mais por culpa dos homens do que das mulheres. A culpa não é delas, a culpa também não são dos homens. Eu sei de quem é a culpa. Eu sei de quem é a culpa desse trânsito. A culpa é dos carona. A culpa é dos carona. Tem gente já balançando a cabeça assim, ó. Porque os carona, eles só sabem falar uma coisa dentro do carro. Pode ir. Pode ir. Meu, eu preciso pegar aqui a via da direita. Pode ir. Aí você entra, meu, não cabe. Não pode ir. O seu carro não entra, não tem espaço para você entrar para a mão da direita. Mas para o carona, ele vê assim um espaço astronômico, dá para você ir e voltar várias vezes. E aí você vai na onda do carona, no pode ir, você entra, aí você leva aquela buzinada, leva aquela xingada e vira aquela confusão. Ou então você está lá atravessando, né, um cruzamento perigoso, você fala assim, meu, esse cruzamento aqui é meio tenso. Então, olha aí do seu lado. Pode ir. Cara, mas ele está tão longe. Ele não está nem aí com a paçoca, ele está assim, ó, mexendo no celular. Aí quando você fala com ele, ele faz assim, ó, pode ir. E aí você vai. E aí você vai assim, ó, estou indo ali, tá, rapidão, colocar meu carro debaixo de um caminhão. Pode ir. Então a culpa é dos carona, porque eles falam pode ir toda hora, e a gente acredita neles e esse trânsito vira o que é. Então não é a culpa das estrelas, a culpa é dos carona. Mas beleza, aí eu saio do escritório, 18 horas, e estou inserido nesse contexto. Está o trânsito pegando. Ao mesmo tempo, eu estou pisando na embreagem, pisando no freio, acelerando. Meu carro não é automático, então eu estou mudando a marcha, colocando a marcha certa na hora certa. Eu estou dando seta para a esquerda, seta para a direita. Eu estou saindo de rua, entrando em rua. Eu vejo o semáforo vermelho, eu paro. Eu vejo o semáforo verde, eu avanço. E a gente está tomando um monte de decisão o tempo todo. Você para para o pedestre passar. Aí eu chego em frente de casa, que na verdade é um prédio, moro num apartamento. Aí eu pego um controle, aperto um botãozinho, tecnologia avançadíssima, o portão abre, eu entro, aí eu manobro, eu desligo o carro, eu saio do carro, eu aciono o alarme, e todo esse monte de decisões que eu tomei nos últimos 15, 20 minutos, todas as decisões estavam em comum acordo, eu tomava a decisão e o corpo respondia. Todas as decisões, o corpo respondia. Então, em sintonia com as decisões, o meu corpo reage. Aí eu faço tudo isso ainda ouvindo música e com a minha cabeça lá em Nárnia.
porque lá não tem pode ir. Então a gente faz tudo ao mesmo tempo, ouvindo música, pensando num monte de coisa. Aí o que é interessante? Eu chego em casa, eu falo assim, ué, como assim estou aqui em casa? Eu estava no escritório agora há pouco, como assim eu surgi aqui? Porque aquele espaço de tempo entre eu sair do escritório e chegar dentro da minha casa, esse espaço de tempo a gente não lembra. Passa muito rápido, e eu tomei várias decisões, e o meu corpo reagiu de várias formas, e eu chego em casa, e falo assim, parece que eu fui teletransportado, eu estava lá, agora simplesmente eu surgi aqui. E esse fenômeno é o que a gente vamos chamar hoje de piloto automático, e que a neurociência chama de rede em modo padrão. Vou explicar como acontece o meu e o teu cérebro, é assim, ó. Eu vou dar uma aula de graça agora, não vou nem cobrar. O cérebro funciona assim. Na hora que você tem que reagir de alguma forma, ele vai lá nas memórias, ele abre umas gavetinhas, e ele vê quais são as decisões que você tomou quando você passou por uma situação igual. Então ele vai lá, pega aquele comportamento que ele acha que é um comportamento padrão, ele vai lá e repete o comportamento. Então, o semáforo ficou vermelho, o cérebro vai lá nas memórias, ficou vermelho, o que ele faz? Ele pisa na embreagem, ele desengata, ele dá uma freadinha, e ele relaxa, e daqui a pouco o farol verde, o que ele faz? Ele vai lá, ele age assim, assim, assado. Então ele vai trabalhando baseado nos comportamentos, nas decisões e nas reações que nós já tomamos anteriormente. E é muito louco, porque eles falam que o nosso cérebro, quando ele está trabalhando em modo de piloto automático, nesse modo padrão, é quase a mesma coisa. É similar a você estar sentado, deitado no sofá da sua casa, olhando para o teto. Agora veja, você está deitado no sofá, olhando para o teto, fazendo nada, mas você pode estar vivendo uma complexidade que é você dirigir, tomando um monte de decisões, o teu cérebro está trabalhando mais ou menos do mesmo jeito. E é muito louco, porque quando eu e você estamos trabalhando no piloto automático, é como se aquelas funções, o cérebro está colocando em segundo plano. É como se ele estivesse poupando energia. Então, mediante essa situação, eu já sei como agir. Então ele vai em segundo plano. Ele vai fazendo. É como se ele não precisasse da gente. Ele vai trabalhando, reagindo, tomando decisões, a coisa vai acontecendo. Isso nos dá uma tremenda eficiência, porque a gente consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo. Você pode estar na complexidade do trânsito, de estar dirigindo, carregando uma criança, mas você pode estar tendo uma DR com a sua esposa, ou pode estar tendo uma reunião de negócios dentro do carro, decidindo coisas importantes, tudo ao mesmo tempo. Isso é mais uma das maravilhas que Deus fez, que Deus colocou como capacidade na minha e na sua vida. Trabalhar no piloto automático. Fazer coisas economizando energia e ao mesmo tempo desempenhar outras tarefas. É muito legal, é por isso que muitas vezes a gente para assim no trânsito, a gente olha para o lado e a gente vê um prédio. A gente fala assim, quem colocou esse prédio aqui? Não dá essa impressão? Porque eu passo aqui todos os dias e esse prédio não estava aqui. E de repente ele surgiu lá. Mas ele não surgiu lá da noite para o dia. Ele foi construído durante semanas, durante meses. E a gente vai andando por aquele caminho, passando por ele todos os dias. Mas o piloto automático não faz com que a gente não perceba o mundo à nossa volta. E quando a gente olha e se depara, tem um prédio construído de 20 andares. E a gente fala assim, não, mas não é possível, esse prédio não estava aqui. É legal porque nós somos seres humanos e a gente tem uma arte que muitas vezes é pegar coisas boas como essa e transformar em coisas ruins muitas vezes. Imagina como ia ser a nossa atividade dirigindo, tão simples, tão rotineira, e a gente ficar tomando decisões o tempo todo. E a gente chegar na hora, caramba, o semáforo fechou, o que eu tenho que fazer? Vou pisar na embreagem, vou desengatar, vou tirar o pé do acelerador direito, vou colocar no freio, vou frear e vou ir devagarzinho, parei.
agora eu vou sair, então eu vou botar o pé na embreagem, vou... Imagina isso, tomar assim, essas decisões toda hora, você ficar pensando nisso todo momento, tomando decisões. E nossa vida é muito mais fácil, é mais simples, por causa desse recurso do nosso cérebro, de trabalhar no automático. Só que a gente corre grandes riscos. Eu, por exemplo, vivi uma experiência algumas semanas atrás. Estava no mercado, aí eu tinha uma listinha de compra, que minha esposa fez. Estou lá comprando, mas chegou alguns itens ali que me chamou a atenção. Eu falei assim, mas peraí, mas isso aqui eu comprei ontem, sei lá, antes de ontem, isso aqui, recentemente, com certeza eu comprei isso aqui, e ela já está pedindo? Ah, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui, está gastando demais, não é possível. Mas eu, como um bom marido, provedor, então eu fui lá e comprei tudo de novo. Comprei, cheguei no carro, abri o porta-mala do carro, eis a resposta. O porta-mala cheio de saquinho do mercado. Então aquela impressão que eu tive, que eu comprei alguma coisa no dia anterior ou 2 dias atrás, a resposta estava ali. O porta-mala cheio de saquinho do mercado. E o pior, eu tinha comprado carne para a semana inteira. E eu lembro muito bem que eu peguei uma promoção de contrafilé, filé que tinha comprado. Tinha carne, tinha peixe, estava tudo lá. Cheguei em casa, eu falei assim, eu fiquei naquela do velha idade. Cheguei lá e fiquei pensando assim, caramba, mas às vezes até para dar uma recuperada, não dá não? Mas aí é minha esposa, né, minhas filhas, eu vou correr o risco? Não, aí joguei lá quilos de carne no lixo, peixe pro lixo. Por quê? Porque eu agi no automático. Eu cheguei em casa, quando eu fiz no dia anterior, quando eu fiz a compra, eu cheguei, o meu cérebro falou assim, ele sempre faz isso aqui, ó. Pegou os comportamentos padrões, então eu desliguei o carro, eu saí do carro, eu acionei o alarme e fui para minha casa. Chegando lá, então a Sabrina nem se ligou, não perguntou se eu tinha ido, se eu não tinha ido. Agora imagina, gente, eu saí, dormi, trabalhei o dia inteiro, peguei uma lista no dia seguinte, e mesmo assim eu não me toquei que tive a certeza, eu não tive a certeza que no dia anterior eu já tinha feito aquilo, já tinha comprado, passou batido, eu só fui entender na hora que eu fui abrir o porta-mala. Muitas coisas a gente faz no piloto automático e a gente, é como se sumisse na nossa cabeça, do nosso cérebro, é tão automático, que aí sumiu. Mas prejuízos financeiros, até está tranquilo. A gente trabalha, a gente ganha dinheiro e compra de novo. Mas o problema são outros prejuízos que o piloto automático traz para mim e para a sua vida. E aí tem algumas notícias que a gente já recebeu, que é assim das mais terríveis, que é aquela quando a mãe que leva sempre a criança para a escola, a criança de 2 aninhos, 3 aninhos, aí por um motivo qualquer ela não pode levar naquele dia, ela pede para o marido levar. E o marido sai de carro no piloto automático. Ele não se dá conta que ele tem que fazer o caminho e levar a criança para a escola e depois ir para o trabalho. Ele esquece disso, ele vai direto para o trabalho, de repente deixa lá o carro no sol e as crianças morrem. Quantas notícias eu e você já recebemos? Isso deve doer demais. Isso é uma perda irreparável do piloto automático. De você fazer as coisas sem a intenção, sem estar atento ao que você está fazendo. Simplesmente você vai e faz. Saquinhos do mercado, compras, está tudo certo. Agora você perdeu uma criança, porque você fez uma coisa no automático e nem se deu conta do que estava fazendo. Será que não tem coisas na minha e na sua vida que pode ser melhorada? Será que não tem coisas que nós estamos fazendo no automático e que a gente poderia fazer melhor? Você que é funcionário, será que você não está fazendo todos os dias as mesmas coisas? Já há meses ou há anos? E simplesmente você faz, é uma repetição, é um comportamento padrão, mas que você poderia fazer melhor? Será que talvez você não deveria já ter recebido uma promoção ou um aumento, se você estivesse fazendo aquelas coisas de uma forma diferente, de uma forma intencional? Não, eu consigo fazer melhor, talvez num tempo melhor, mais caprichado, com mais eficiência. Você empresário,
Tem muitos comércios que ficam lá durante anos, estabelecidos no mesmo endereço, com a mesma cara, com a mesma fachada, com a mesma vitrine, com o mesmo tudo. Aí vem um concorrente, abre o comércio do lado e ele vem então com uma proposta diferente, com uma fachada diferente, com uma iluminação legal, com umas vendedoras mais dinâmicas, e ele começa a, entre aspas, roubar a freguesia desse cara que está lá há um tempo. Aí que ele fala assim, não posso perder minha freguesia, eu estou aqui há 10 anos, não, eu vou me mexer. Aí ele vai lá e pinta o estabelecimento, o comércio, ele mexe na iluminação, ele troca o uniforme dos funcionários, então ele faz de alguma forma, não, eu preciso fazer melhor, eu preciso dar um passo à frente, eu preciso ir além, eu não posso perder minha freguesia, o meu comércio está aqui há 10 anos, eu preciso fazer alguma coisa, e ele começa, e isso dá resultado, e ele começa a vender mais, e aí o outro concorrente não quer perder, e começa a mexer, e aí aquele comércio, os dois comércios começam a se competir, e mudando a estratégia e melhorando cada vez mais. Aí depois a pessoa passa 1 ano, 2 anos, olha para trás e fala assim, olha o quanto eu evoluí. A partir do momento que eu tomei a decisão, eu falei assim, eu não vou fazer as mesmas coisas, eu quero fazer diferente, eu posso fazer diferente. Então muitos comércios acabam entrando em falência ou tendo problemas financeiros por causa do piloto automático. Educação dos filhos. A gente herda. A gente herda, olha só, não é uma decisão minha, não é uma decisão tua. A gente herda alguns comportamentos dos nossos pais. A visão que eles têm, a percepção que eles têm do mundo. A gente vai herdando e vai trazendo para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos. Sem se dar conta que a gente poderia fazer de uma forma diferente. Sem se questionar, será que isso que o meu bisavô ensinou para o meu avô, que ensinou para os meus pais, que agora foi passado para mim, eu estou passando para os meus filhos, e simplesmente eu estou no automático, eu estou só repetindo comportamentos, sem avaliar se isso de fato é relevante? Se no nosso contexto, se isso faz diferença, se o resultado que isso vai dar para o meu filho é um resultado legal, é isso que eu quero? Está condizente com a sociedade que nós vivemos, com o futuro que nós queremos? E a gente simplesmente vai repetindo comportamentos e vai ensinando coisas sem avaliar o que nós estamos ensinando, simplesmente porque a gente aprendeu assim e a gente faz assim. Capela da Graça é um grande exemplo. Não só ela, algumas igrejas no Brasil e várias em grandes partes do mundo. São igrejas que não querem ser igreja no automático. Não é porque as igrejas viveram durante centenas ou dezenas de anos com um certo comportamento, com algumas doutrinas, com alguns costumes. A gente fala assim, a gente vai ser só mais uma igreja, vamos pegar essa carga aqui, essas experiências aqui do passado e vamos repeti-la aqui. Vamos só fazer uma luzinha, alguma coisa assim. Não. Quando a gente diz que é uma igreja relevante, justamente pegar isso aqui, mas espera aí, por que isso é feito assim? Será que a gente não pode fazer melhor? Será que a gente não pode fazer diferente? Será que a gente não pode extrair um resultado melhor, mais eficiente? Isso é a relevância da igreja. De buscar e não negociar aquilo que é inegociável, que é a palavra de Deus. Mas a estratégia, a forma que é feita, ela não é feita no automático. Ela é feita de uma forma intencional, avaliada. Isso aqui não tem por que ser assim. Ela pode ser dessa forma. Assim ela vai dar esse resultado. E esse resultado agrada. E esse resultado é relevante. Isso é legal. Às vezes nossos comportamentos diários, eles estão no piloto automático. E a gente pode melhorar muito. A gente pode melhorar coisas simples, como um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Aquele bom dia que você dá para a secretária, para o motorista de ônibus, para o caixa da loja, para o garçom. Aquilo pode ser diferente, se não for feito no piloto automático. Porque muitas pessoas cumprimentam a outra e nem olham para a cara. Essa semana mesmo eu tive um exemplo. Não gosto de me colocar como exemplo, mas é legal, talvez isso possa inspirar. Meu pai passou mal essa semana, minha mãe ligou de manhãzinha, aí falou assim, filho, teu pai passou mal, e ele pegou o carro e foi para o hospital. Falei, caramba, então vamos atrás. Fui até o hospital onde ele estava, cheguei no cara da recepção, lá no porteiro, no guardinha e tal, me informei onde eu poderia ir, fui ver meu pai, já estava tudo sob controle, já estava sendo atendido, estava tudo bem, foi fazer um exame, barará, eu vi que estava tudo sob controle.
E eu fui embora. Passei pelo mesmo porteiro, pelo mesmo lugar, fui para casa, por escritório. Mais tarde eu mandei uma mensagem para ele: e aí, pai, como é que foi? Eu fiz o exame, o resultado foi esse, está tudo certo, belezinha, tudo certo. Aí ele falou assim, e quando eu estava indo embora, o recepcionista lá, o porteiro do hospital, perguntou assim: e teu filho, cadê? Eu falei: ele já foi embora, porque ele estava tudo em ordem comigo. Falei assim: gente boa ele, hein? Parabéns pelo filho. E meu pai me contou isso. Nossa, né? Fala a verdade. Que comportamento exemplar, né? Por isso que eu estou aqui na frente pregando, porque eu sou um exemplo. Eu não fiz nada. Eu só dei um bom dia. Eu só me informei, eu fui educado, fui cordial. E quando eu fui embora, eu fui comentar de novo, agradeci e desejei um bom dia de trabalho para ele. Eu não fiz nada. Mas o pouquinho que eu fiz, talvez olhar no olho, ou falar bom dia de verdade, aquilo significou para ele. Para ele chegar e eu, teu filho, hein, gente boa, hein, gente legal. Está carente. A sociedade está carente de comportamentos assim. Porque até esses comportamentos simples, eu e você, muitas vezes fazemos no automático. E como a gente é sal da terra e luz do mundo, a gente não necessariamente precisa ir pregar o evangelho no calçadão de Londrina, mas é através de pequenas atitudes que nós podemos mostrar algo diferente. E quando a gente faz algo intencionalmente, sem sair do automático. E essa noite é para a gente avaliar o que na nossa vida, quais as áreas que nós estamos agindo no piloto automático. Nosso casamento, talvez seja uma outra vítima do piloto automático. O que nós estamos fazendo? Pessoas com 3, com 5, com 10, 15, 20 anos de casado, outros têm muito mais que isso. E a gente vai vivendo aquele dia a dia, aquele padrão de comportamento. Está certo que muita coisa tem que ter uma rotina sim, mas sabe aquele prédio que você teve a impressão de que ele foi colocado lá da noite para o dia? Pois é, às vezes a gente olha para o lado e a gente vê um muro construído entre nós e o nosso cônjuge. E você percebe assim, mas caramba, tem uma muralha entre eu e ela. Tem uma muralha construída entre eu e meus filhos. Só que aquela muralha não foi colocada do dia para a noite. Aquilo foi colocado tijolo a tijolo, dia após dia. Mas o piloto automático não faz a gente ter percepção que isso está sendo construído. Que a gente está se distanciando dentro da própria casa. Uma barreira sendo construída porque nós estamos no piloto automático. A gente fala sobre as mesmas coisas, a gente age do mesmo jeito, a gente vai para os mesmos lugares. E eu não estou falando isso aqui para vocês somente, estou falando para mim. Porque uma das vantagens de estar aqui em cima pregando é que muitas vezes Deus pisa no nosso calo, ele puxa nossa orelha. E a gente se comove com muita coisa que Deus fala com a gente, para a gente falar aqui em cima. Então eu estou falando para mim também. Quantas coisas que a gente faz no nosso casamento no piloto automático, e a gente está cooperando para a construção de uma muralha entre nós e a nossa esposa, entre o marido, entre os filhos, entre os pais. Mas também a gente cria essa barreira, a gente distancia, porque nós também temos o nosso relacionamento com Deus no piloto automático. E a gente não se dá conta que tem muito mais para viver do que a gente está vivendo. Para a gente talvez entender melhor, pensa que esse palco, o limite desse palco aqui, é aquilo que eu vivo, essa é a minha vida. Todos os meus comportamentos no automático, sem intenção de ser melhor, de fazer melhor, de superar, ele vai limitando a minha vida. A minha vida com a minha esposa, a minha intimidade com ela vai até aqui. É até aqui que eu me permito ir. Meu relacionamento com meus filhos está limitado, porque ele está condicionado aos comportamentos repetitivos que eu tenho. A minha vida com Deus está limitada. A minha vida financeira está limitada. A minha vida profissional está limitada. A minha vida sentimental, emocional está limitada. Porque os padrões de comportamento, o piloto automático, me limita. Só que a boa notícia dessa noite é que Deus quer que eu e você possa viver além desse limite. O que Deus quer para mim e para você é que a gente possa viver algo além do limite.
experimentar coisas que nós nunca experimentamos, ter reações que nós nunca tivemos, viver coisas que nós nunca vivemos, ter uma ótica diferente de que nós nunca tivemos. É sentir coisas que nunca sentimos. E a gente vê que existe muita coisa diferente para ser vivida, e Deus quer que a gente viva isso, mas basta a gente dar um passo à frente, basta a gente sair desse limite, basta a gente viver de uma forma não só no piloto automático, mas falar assim, Deus é tão grande, mas Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele tem muito mais para me dar. Mas eu me condiciono a viver aquilo que eu me permito a viver, através do piloto automático. E Ele quer que a gente viva além disso, experiências novas, emoções novas, tudo diferente. Isso me fez lembrar de Pedro. Está em Mateus 14, se eu não me engano. Quando Jesus estava no barco, andando sobre as águas. Mateus 14, 22 a 36. Vou ler para vocês. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco, com os discípulos, já estava consideravelmente longe da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alto da madrugada, isso era aproximadamente 3 horas da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! Gritavam com medo. Isso é coisa para gritar no meio do mar, ventando à noite, e viu um vulto assim andando, fantasma, mas ninguém saiu correndo. Também não dava, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Se Pedro, que teve essa coragem de sair do barco, andar sobre as águas, é de pouca fé, aqueles que ficaram no barco é de por quê? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tem tempestade que vem na vida da gente, é para nos tirar do lugar. Agora imagine Pedro, pensa com a sua criatividade, ele andando sobre as águas. Pensa ele curtindo aquele momento. Uma sensação, algo diferente. Ele andando sobre as águas. Não é possível isso. E ele só teve essa experiência porque ele saiu do barco. Porque ele teve vontade, porque ele teve fé, porque ele quis sair do automático, sair do padrão de comportamento. É exatamente isso que Deus quer para mim e para você. A gente só pode viver coisas sobrenaturais se a gente então se esforçar, e a gente sair do automático. E Deus te para aqui num domingo à noite para perguntar para você, como está a sua vida? Quais áreas da sua vida pode ser melhorada? Quais áreas da sua vida você está vivendo no automático? Será que você, funcionário, precisa ser mandado embora ou ser pelo menos ameaçado a ir mandar embora para você mudar o comportamento? Para você parar de viver no automático? Você empresário, será que você precisa estar no vermelho, quase na falência, para você entender que você precisa fazer algo diferente? Você que é casado, será que você vai precisar ver o seu cônjuge na porta da sua casa, com a mala na mão, indo embora, abandonando você, abandonando o seu lar, abandonando seus filhos, para daí você perceber, eu precisava ter feito um monte de coisa. Qual área da minha vida, da sua vida que precisa ser mudada? Que pode ser melhor?
Qual área que nós estamos vivendo no automático e que a gente pode intencionalmente mudar? Deixa eu ler uma definição para vocês aqui, eu acho que tem no telão. Muitos problemas emocionais podem ser desencadeados por uma vida regida pelo piloto automático. A ideia de que nada muda, nada acontece, pode trazer problemas como tensão muscular, ansiedade, crises de pânico, insônia, estresse e outros problemas psicológicos e doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que vêm da alma. Será que você está buscando um tratamento durante alguns anos, gastando recursos, e a solução está simples, está ao seu alcance, de você mudar a sua vida, e você sair do automático, e tentar todos os dias ser melhor, fazer melhor, ser um melhor pai, ser um melhor marido, um melhor empresário, um melhor empregado, um melhor cidadão, um melhor cristão, um melhor servo na igreja? Talvez muitas respostas, talvez muitas soluções, não está no remédio, não está numa consulta, não está no acompanhamento, mas está numa coisa muito fácil da gente fazer, que é avaliar o que na nossa vida precisa ser mudado. O que é na nossa vida que está no automático e que precisa ser mudado. E a gente mudar o nosso comportamento. Talvez no início é muito difícil, porque você precisa de esforço, mas o resultado é muito grande. Talvez um dos males dessa geração é isso, quando a gente passa por um problema, a gente corre por telefone e liga para um especialista, sem se dar conta que nós temos grandes ferramentas na mão, para a gente mudar o nosso destino. Eu poderia te falar aqui algumas coisas que você poderia fazer na prática para mudar a sua vida e tirar do automático. Talvez isso é uma dos pontos principais das mensagens que são feitas aqui, a parte prática. Mas eu entendo também nessa noite que a gente tem vidas diferentes. Talvez aquilo que eu poderia sugerir para o seu casamento não sirva para o seu casamento e sirva para o meu. Aquilo que eu poderia sugerir, uma educação de filhos, um relacionamento de filhos, não é um comportamento padrão que você vai fazer do mesmo jeito e você vai ter o resultado que você quer. Sem falar que se eu falasse algumas coisas aqui, o homem ia fazer e a mulher falou assim, tá fazendo só porque o cara lá falou para fazer. Então são coisas que são muito particulares, que a gente tem que experimentar de uma forma individual. É você fazer uma autoavaliação do que pode ser melhorado e mudado, aquilo que pode sair do automático, e você pedir a revelação de Deus, usar a sua criatividade para você mudar esse curso, para você mudar o comportamento. Talvez, amanhã cedo, quando você chegar no teu trabalho, essa palavra vai estar queimando dentro de você e falar assim, será que eu poderia ter sido já o gerente dessa bodega aqui? Será que eu poderia estar ganhando mais? Por que muitas pessoas na média aí de 40 anos são dispensadas das empresas? Porque a maioria delas está no automático, está fazendo tudo do mesmo jeito, a mesma coisa. Então coloca um sangue novo, uma pessoa lá de 20, 25 anos, porque ela vai vir com uma forma diferente de fazer, com uma dinâmica diferente de fazer. Então não deixe, talvez, a coisa piorar na sua vida. Mas vamos nos avaliar e talvez mudar alguns comportamentos. Sair do automático, que a gente vai viver coisas que a gente nunca viveu. Vamos orar? Pai querido, isso o que nós falamos aqui é uma coisa talvez inerente do ser humano, de ter um padrão de comportamento, de estacionar na vida e fazer as mesmas coisas da mesma forma, porque a gente já sabe qual é o resultado. E o resultado muitas vezes não é tão ruim, então a gente se acostuma com isso. Mas eu também penso nessa vida espiritual, o Senhor é tão grande, é tão poderoso, e a gente canta tantas palavras lindas na igreja, a gente fala tanta coisa, mas parece que a gente no dia a dia não vive essa imensidão daquilo que o Senhor é e pode fazer. Porque a gente se condiciona também a se relacionar contigo sempre da mesma forma, nos mesmos horários, com o mesmo tempo, falando praticamente as mesmas coisas. O Senhor quer nos dar uma vida
plena, abundante, uma vida diferente, com experiências diferentes. O Senhor tem para dar, nós precisamos buscar, Senhor. Desperta cada um de nós a sair do automático e também viver uma vida mais intensa, mais verdadeira, mais cheia de Ti. Obrigado, Senhor, por essa noite. Receba ainda o nosso louvor, em nome de Jesus. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado, livre em ti, Senhor. Meu limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, Salvador.
nesse clima de eternidade, nós vamos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus através da ceia. A ceia é um símbolo que Jesus fez uma única vez, mas pediu que fizéssemos em memória dele, quando estivéssemos juntos, quando fosse nos trazido à memória o que Jesus fez por nós. E o que ele fez foi simplesmente dar a sua própria vida para o perdão dos nossos pecados, para a transformação do nosso caráter. Portanto, o que o Marcelo falou hoje, para que a gente dê um passo a mais, faça coisas diferentes, de um modo novo, inusitado, uma forma nova que Jesus nos ensina a viver, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Então Jesus, quando pegou o pão, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo, entregue por vós e por muitos. Fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice e apresentou aos seus discípulos, dizendo: esse é o vinho, esse representa o sangue de uma nova aliança que estamos estabelecendo com a humanidade, que Deus está estabelecendo. Qual seja essa nova aliança? Que através daquele sangue de Jesus derramado na cruz, somos perdoados. Essa é a nova aliança, esse é o Evangelho, é isso que Jesus veio anunciar. E Jesus disse a mesma coisa: bebamos em memória do próprio Jesus. Então eu quero convidar as pessoas que estão desse lado a servirem com o pão e com o vinho nessa mesa, as pessoas que estão da metade para esse lado, servirem aqui. Naquele momento que você pegar o pão e o vinho, faça a sua oração. Nós vamos orar agora também, mas faça a sua oração, pedindo a Jesus: Jesus, eu quero fazer as coisas diferente, eu quero fazer as coisas de uma forma melhor, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. E eu confio no sangue do Senhor derramado na cruz para que essa transformação aconteça na minha vida. E aí, assim, tome do cálice e coma do pão em memória de Jesus. Amém? Paizinho, abençoa esses elementos que nós vamos participar agora, como comunidade, como comunhão, como corpo de Cristo. Que é assim que o Senhor habita em nós, é assim que o Senhor habita na humanidade nos dias de hoje, neste século, que é através do corpo que é a igreja, dessa comunhão que temos quando estamos juntos. Então, que ao partir do pão, e ao comer do pão e tomar do cálice, do vinho, nós nos lembremos daquilo que o Senhor fez por nós e sejamos agradecidos. Amém. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu serei pra sempre teu, meu libertador, serei pra sempre teu, limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vi